Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Diz assim o texto: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Ó Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite e obrigado por tua palavra. E o que eu te peço é que tu fales conosco, Senhor, que tu mude o nosso caminho, a nossa trajetória, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Então, nós estamos aqui diante de uma parábola que é conhecida como a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos, primeiro é importante falar da natureza desse texto, né? Como o próprio nome já diz, é uma parábola. E essa parábola é uma história que tem uma moral no final, uma lição a ser ensinada com aquela história. Então, toda parábola que é contada, ela é contada nesse sentido, de uma história que é contada para que aquela história ela sirva para fixar melhor um conhecimento, sirva para fixar melhor uma lição sobre algo que está acontecendo. E aí, irmãos, antes de propriamente entrarmos na parábola dos talentos, é interessante, então, você lembrar do contexto que a parábola dos talentos está colocada. A parábola dos talentos está escrita no capítulo 25 do livro de Mateus. No capítulo 24 do livro de Mateus,
é aquele sermão profético que fala sobre o final dos tempos. Então, o capítulo 24 vai falar inteiro sobre o final dos tempos. Vai falar como é que vai ser a vinda do Senhor, vai falar como é que o mundo vai estar, vai falar o que as pessoas vão estar sentindo, vai falar sobre o evangelho ser pregado, vai falar sobre a necessidade de estar pronto para aquele dia. Enfim, o capítulo 24 é o capítulo do livro de Mateus que tem mais informações a respeito de como será a vinda do Senhor, né? A segunda vinda, né? Ele já veio uma vez e voltou para o céu e virá uma segunda vez, agora para buscar a sua igreja. E no capítulo 24, ele fala um pouco sobre isso, sobre como será a segunda vinda de Cristo. E ele vai falando, o evangelho vai ser pregado, nação vai se levantar contra nação, reino contra reino. Ele falou que vai se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Ele começa a dar uma série de orientações a respeito disso. Obrigado. E, em consequência a tudo isso que ele fala, ele conta 5 parábolas. Depois do capítulo 24, ainda no capítulo 24 ele conta 2. Mas depois que ele, no capítulo 24, fala como será a segunda vinda de Cristo, ele conta 5 parábolas. As 5 parábolas que ele conta é para entender o reino dos céus. Somente isso. Essa é a intenção dele. Se você vê no capítulo 25, no versículo 1, ele vai dizer assim, o reino dos céus será. Aí ele começa a contar uma parábola sobre isso. Capítulo 25, versículo 1. O reino dos céus será. E ele começa a contar a parábola. No versículo 14, ele vai dizer assim, capítulo 25, versículo 14. E também será. Aí ele começa a contar outra. Então nós estamos falando da mesma história. A primeira ele conta ou dá um exemplo de uma parte. A segunda ele dá um exemplo de uma outra parte. Na primeira parte, lá do capítulo 25, versículo 1, por exemplo, ele está falando sobre a parábola das 10 virgens. E aí ele está falando que o Senhor Jesus virá, e virá de um modo inesperado. Ele acontecerá no momento que talvez muitos possam não estar esperando. Com certeza ele virá, mas virá de um modo inesperado. E aí você precisa estar com azeite sempre em dia para poder ser achado bem. É isso que ele vai dizer. E no capítulo 25, agora já é o versículo 14, que foi o versículo que nós lemos, ele vai dar continuidade nisto, e nessa continuidade ele vai trazendo outros aspectos sobre essa vinda do Senhor e de que maneira a igreja tem que estar preparada para isso. A parábola dos talentos muitas vezes foi confundida ou interpretada como a parábola dos dons, né? Que Deus dá dons para as pessoas. Há quem entenda ela desta forma, falando sobre dons. Mas a palavra talento, para a época de Jesus, não significava dom. Eu tenho um talento musical, eu tenho um talento... Não. Hoje nós falamos assim. Na época de Jesus não era esse significado. Talento era uma moeda, e essa moeda, dependendo da cultura, tinha valores diferentes. Para os romanos, por exemplo, um talento, uma moeda de um talento, significava mais ou menos 32 quilos de ouro. Então, se eu tinha uma moeda de um talento, é como ela representasse, né, o poder monetário de 32 quilos de ouro. Em outras sociedades era 28 quilos, algumas 35 quilos. Mas, enfim, um talento era uma moeda que significava um peso em ouro. Era isso que significava na época de Jesus. Então, quando ele começa essas explicações e falando sobre o reino dos céus, aí ele vai dizer essa história no versículo 14. Será como um homem que saiu de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E aqui, irmão, já o que me chama muito a atenção é
o poder de Deus e a maravilha do Senhor. O que Ele está dando a entender aqui para a gente? Que o nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso e a sua obra é tão grandiosa que primeiro e acima de todas as coisas, Ele nos salvou. Ele nos salvou. E isso já é a maior bênção que alguém poderia ter. Ser salvo. Salvo da condenação do pecado, salvo do juízo, salvo das consequências que o pecado poderia trazer para a eternidade. Nós somos salvos do juízo de Deus. Nós somos salvos da consequência da morte eterna que o pecado nos daria. Nós somos salvos do poder do pecado sobre nós. Mas nesta parábola ele diz mais do que isso. Ele compara como um homem que saiu de viagem. E ele chamou os seus servos e lhes confiou os bens. Então, olha só, é mais ou menos assim. Deus, através de Jesus Cristo, nos salvou com a sua morte lá na cruz, perdoando nossos pecados. Ele, sem pecado, ressuscita ao terceiro dia e Ele nos salvou. Em Cristo Jesus, nós fomos salvos do pecado. Mas Ele não fez só isso. Ele nos salvou e Ele nos confiou os seus bens. Ele diz, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de viagem. Quem foi esse homem que saiu de viagem? Era como Jesus, que tivesse saído, tivesse voltado para o céu. Mas esse homem que saiu de viagem, ele chamou os seus servos. Quem são esses servos? Eu e você. Ele nos chamou. E o que ele fez comigo e com você? Ele nos confiou. E decore essa palavra. Nos confiou os seus bens. É como se ele tivesse falado, olha, eu vou para uma viagem. Essa viagem eu não vou dizer o dia que eu vou voltar, mas eu vou voltar, não se preocupem, mas fazer algo maior ainda. Eu já conquistei a salvação para vocês, eu vou vir buscar vocês, e enquanto isso, eu vou confiar a vocês os meus bens. Porque tudo que existe no mundo, irmãos, é de Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, tudo é do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e a terra anuncia o firmamento das obras das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia. Tudo vem de Deus, tudo que tem é de Deus, tudo que tem no mundo é de Deus, a nossa vida é de Deus, a saúde é de Deus, nossos bens são de Deus, tudo que existe é de Deus. Mas Ele foi, e esse Deus é tão bondoso, é tão maravilhoso, que Ele nos salvou, mas ainda Ele nos confiou os seus bens. Então tudo que você tem, foi Deus quem confiou a você. Tudo que você tem, tudo que você é, todas as capacidades que você tem, tudo que você pode fazer, foi Deus quem confiou a você. Foi Ele quem confiou nas tuas mãos. Foi Ele quem confiou a ti. Por isso eu já começo te dizendo aqui, cuide do que Deus confiou a você. Cuide. E o texto continua dizendo, a um Ele deu 5 talentos. Aqui dá, se for, por exemplo, 30 quilos, já dá quase 150 quilos de ouro. A outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida, partiu de viagem. Então, olha o que ele diz. Ele falou, olha, esse homem confiou os bens, e após confiar nos bens, ele deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro, e ele deu isso como? Não foi aleatório, foi conforme a capacidade que cada um tem. E você vai entender isso também, por que ele faz isso. Por que ele age dessa forma? Por que ele dá conforme a capacidade de cada um? Porque ele está confiando em cada um. Mas vamos continuar vendo o texto. E aí, meus irmãos, o texto aqui vocês conhecem, que o que tinha 5 talentos, conseguiu dobrar aqueles 5 e virou 10. O que tinha 2 talentos, dobrou os 2 e viraram 4. E o que tinha 1 talento, o texto diz que é o único que faz um depoimento mais
mais explicativo, né? Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta, que junta onde não semeia. Por isso eu tive medo, saí, escondi o talento no chão, e aqui está o que te pertence. Ele só devolveu ao Senhor aquilo que o Senhor tinha entregado para ele. Foi isso que ele fez. E aí, meus irmãos, primeira coisa que me chama a atenção nessa história aqui é que ele fala de uma totalidade aqui, né? Ele coloca 3 pessoas, mas colocando uma totalidade. A um ele confiou 5, a outro 2 e a outro 1. Primeiro, todos receberam alguma coisa. Não teve um que ficou sem nada. E aqui a gente está falando, quando ele diz que ele dividiu os grupos dessa forma, ele está falando sobre totalidade. Então eu quero te dizer que Deus, ele confia os seus bens a todos os seus filhos. Então tudo o que você tem ou que vier a ser, foi confiança de Deus em você, entregando para você cuidar, para você fazer as coisas. Só que olha só, a teologia que você crê, a forma que você crê, a visão que você tem de Deus, ela é fundamental para saber o que você vai fazer com o que Deus lhe deu. A maneira que você crê, a teologia que você tem, ela é fundamental para ver o que você vai fazer com as coisas que Deus lhe dá. O que recebeu 5 foi lá e dobrou. O que recebeu 2 foi lá e dobrou. O terceiro, o texto diz que ele fez diferente. O terceiro, ele disse assim: Senhor, eu te conheço. Eu sei quem o Senhor é. Olha, ele diz no versículo 24. Veio que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. A teologia daquele homem é que Deus era um Deus severo. A teologia daquele homem era que Deus, ele que colhe onde não planta, que junta onde não semeia. Aquele homem tinha um entendimento sobre Deus que o fez parar. Aquele homem tinha um entendimento sobre Deus que o fez improdutivo. Aquele homem tinha um entendimento sobre Deus que não fez ele sair para fazer o que deveria fazer. O entendimento que aquele homem tinha de Deus o fez infrutífero, o fez infiel. Versículo 26 diz assim: olha, eu tive medo. O 25, por favor, 25. Eu tive medo, eu me escondi, eu enterrei o talento no chão. Olha, isso tudo é a maneira que ele via Deus e como ele se relacionava com Deus. A maneira que ele cria nesse Deus era diferente. Ele cria num Deus que dava medo para ele. Ele cria num Deus que ele achava melhor esconder algo do que perder ou do que arriscar. E, irmãos, tem muitas pessoas que têm desprezado o que Deus lhe dá, que têm desprezado o que Deus lhe dá pela incompreensão de quem é Deus, do que Ele pode fazer, do que Ele é. E as pessoas falam: se for para fazer desse jeito aí eu não faço. Se for para andar desse jeito eu não vou. Mas ele vai evangelizar ali e fica parecendo um louco, fazendo daquele jeito. E aí coloca desculpa para tantas coisas. E aí, o que tem menos habilidade do que eu está fazendo, e eu, que tenho super habilidades, que tenho uma ótima análise, que tenho uma ótima visão, não estou fazendo nada, porque a minha teologia, porque o meu entendimento, porque o que eu penso está só me enterrando. Muitas pessoas estão enterradas. Muitas pessoas, Deus confiou a ela tantas coisas, bens, dinheiro, habilidades, tantas coisas Deus entregou a elas, mas elas estão enterradas, elas estão paradas, elas estão com a vida delas estagnadas. E aí, meus irmãos,
me chama a atenção o resultado. Por que me chama a atenção o resultado? E por que eu disse para você guardar a palavra confiou? Porque o texto diz aqui que aquele senhor confiou aqueles bens, mas depois ele veio para a prestação de conta. O Senhor confiou aquilo a eles, repartiu cada um conforme a sua capacidade, mas depois de um tempo, olha, versículo 19, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. A gente acerta conta quando a gente dá alguma coisa para alguém? Se eu dei, precisa prestar conta depois? Era meu, eu fazia o que eu queria com aquilo. Mas ele não me deu, ele me confiou. Ele não me deu, ele entregou nas minhas mãos e falou, cuida. Ele não me deu, ele entregou nas minhas mãos e falou assim, olha, isso aqui é meu. Eu não estou te dando alguma coisa de alguém, não. Isso aqui é meu, cuida. E aí, meus irmãos, o texto diz no versículo 19 que depois de um tempo ele veio acertar contas. E eu queria te dizer que o nosso Senhor, daqui a algum tempo, ele virá também. E ele virá para prestar contas comigo e contigo. Ele virá para prestar contas com o que nós temos feito, com tudo que Deus nos confiou. Ele virá para prestar contas, para saber, ei, eu te confiei isto, e o que você fez com o que eu te confiei? O que você fez com o que eu deixei nas suas mãos? O que você fez com o que eu deixei contigo? A parábola dos talentos é uma parábola que fala entre o momento que nós estamos vivendo até a volta de Jesus, que era o capítulo 24. Enquanto eu não volto, ele diz, eu confiei talentos a vocês, eu confiei os meus bens a vocês, e o que vocês estão fazendo com eles? Aquele homem, o seu entendimento de Deus o cegou. E aqui a gente tem dois vereditos na prestação de conta. A primeira prestação de conta, dos dois primeiros, ele vai dizer assim, se você vê aí, versículo 21, ele respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Versículo 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Versículo 23, ele vai responder para o outro. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Os dois primeiros, ele dá um elogio, muito bem. E depois do elogio, ele chama de servo bom e fiel. Para o terceiro agora, ele vai dizer, versículo 26, o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Olha só. Os dois primeiros, ele dá um elogio, dizendo muito bem. Depois de dar um elogio, ele fala, servo bom e fiel. E agora, o veredito é outro. Ele não tem elogio para o terceiro. E além de não ter elogio para o terceiro, se o primeiro lá era muito bem, ele chama agora de servo mau. E se o primeiro, ele chamava lá, servo bom, muito bem, servo bom e fiel, aqui ele chama servo mau e negligente. Eu não tenho dúvida que aqui ele está usando uma oposição entre elas, essas palavras, e esse negligente que ele está falando aqui, assim como ele elogiou o primeiro e disse servo bom, e o segundo ele não elogia e diz servo mau, e o primeiro e o segundo ele diz vocês são fiéis, e o segundo quando ele diz vocês são negligentes, ele está dizendo vocês são infiéis. O veredito aqui é um só. Para os dois primeiros, muito bem, servo bom e fiel. Para o último, sem elogio, e ele diz, servo mau e negligente, infiel. Por que ele foi infiel?
Porque Deus havia confiado, não dado. Porque se ele tivesse dado, ele não vinha prestar conta. Ele confiou a você uma profissão, um trabalho. Ele confiou a você uma família. Ele confiou a você filhos. Ele confiou a você bens. Ele confiou a você o intelecto. Ele confiou a você habilidades para artes, para administrar, para ensinar, para pregar e para tantas outras coisas. Ele confiou a você coisas que só você pode fazer e sabe fazer, e tudo isso ele vem prestar conta. Mas, irmãos, muitas vezes a forma que cremos, a forma que olhamos o mundo, a forma que encaramos Deus, a forma que olhamos o que Deus é, o que Ele pensa, tem nos paralisado, tem nos não feito frutificar da maneira em que o Senhor espera que frutificamos. Não temos feito o que Ele confiou em nossas mãos. E o texto diz, no versículo 26, você sabia que eu colho onde não planto e eu junto onde não semeei? Aí no 27, você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse pelo menos de volta com juros. Mas ele disse, você não fez nada. Você não fez nada, tanto que eu confiei em você, tanto que eu deixei em você, tanto que eu depositei em você, tanto que eu deixei nas tuas mãos, e você não fez nada. Versículo 28, ele diz, então, tire o talento daquele e entregue ao que tem 10. Aí, mas por que ele entregou? Por que ele não entregou porque tinha 4? Ele ganhou 2, ia ficar com mais 2. 4, com mais 1 dava 5, o outro já tinha 10. Porque o princípio não era esse. O princípio que ele estava ensinando era mais, versículo 29, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse era o princípio. O princípio é que quem tem vai receber mais, e quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Era esse o princípio. O princípio não era de equiparação, não era todo mundo com os mesmos talentos. Não, porque a distribuição foi sobre capacidade. E no versículo 30, ele diz assim, lancem fora o servo inútil. E quem era o servo inútil? Aquele que o Senhor lhe confiou os talentos e ele não fez nada. Aquele que o Senhor lhe confiou os seus próprios bens e ele não fez nada. Lancem fora o servo inútil. Onde? Nas trevas. Onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe onde é esse lugar, irmãos? Isaías descreve esse lugar. Esse lugar é o inferno. É esse o lugar. Ele lancem fora. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia. Porque Deus é paz. Porque Deus, Ele ama os seus filhos. Porque Deus, Ele morreu para nos salvar. Porque Ele entregou o seu Filho. Porque Ele nos ama de tal maneira. Mas haverá um dia que a porta vai fechar. Haverá um dia que a trombeta vai soar. Naquele dia, Ele que é justo juiz, irá julgar com justiça. E o que ele está dizendo aqui, então, na parábola dos talentos, meus irmãos, é que enquanto Jesus não volta, porque ele virá, enquanto Jesus não volta, aí ele fala da parábola das 10 virgens, ele pode vir num momento inesperado. Enquanto Jesus não volta, e ele virá, e virá num momento inesperado, o que temos que fazer, eu e você? Devemos cuidar daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Deus colocou na nossa mão, daquilo que Deus nos direcionou, daquilo que Deus confiou que eu e você sabia fazer, daquilo que Deus confiou na minha mão, na sua mão, confiou para que nós tocássemos, para que nós estivéssemos à frente. E virá um dia, isso que Ele nos confiou, virá um dia que Ele virá prestar contas daquilo.
E aí você vai ter que ter tudinho direitinho lá. Não sei se você já fez uma prestação de conta. É terrível. Primeiro que quando a gente vai prestar conta, a gente já está como devedor. E eu tenho que provar tudo. E aí eu chego lá e eu tenho que mostrar tudo o que eu fiz. E aí, meus irmãos, eu entendo da parábola que quer dizer isso. Mas eu entendo. Cuidado com a forma que você crê as coisas. Revise a sua teologia. Porque às vezes você critica muito, mas faz pouco. Critica quem prega no terminal, mas nunca pregou lá. Critica quem fala de Jesus no ônibus, mas nunca falou de Jesus no ônibus. Critica a maneira que alguém organiza as cadeiras, mas nunca veio organizar as cadeiras do jeito que você acha que é mais excelente. Critica a maneira que alguém administra, mas nunca administra, porque você pensa que não, porque eu acho que tem que ser assim, que tem que ser assado, que deveria ser isso, que Deus é assim, que Deus é isso, que Deus faz aquilo, aquilo outro. Você é cheio das ideias, ou cheia das ideias, cheio do conhecimento, ou de tantos teorias, mas acaba não fazendo o que deve fazer. Acaba não fazendo o que Deus confiou em suas mãos para fazer. É por isso que a palavra de Deus diz, o próprio Deus dizendo, fariseus e saduceus, as prostitutas e os ladrões, os assassinos, estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque vocês estão presos a algumas coisas. Este homem aqui, que recebeu esse talento, essa pessoa, ela estava presa a diversos conceitos que não levaram ela para lugar nenhum. Que Deus, o que fica muito claro no texto, é que o Senhor quer que você pegue o que Ele te confiou e faça prosperar. Está muito claro no texto. Não tem esse negócio de, não, o importante é devolver como estava. Ou, o importante é ter alguma coisa. Não, fica muito claro na parábola que o que Ele quer é que eu faça mais, que eu vá mais, que eu vá além. E por isso, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar: o que eu tenho feito para o meu Senhor? O que eu tenho feito para o meu Deus? O que eu tenho dedicado da minha vida para o meu Senhor? Ele que me confiou tantas coisas, o que eu tenho feito para Ele? O que eu tenho colocado a minha vida diante dEle? O que eu tenho falado sobre Ele? O que eu tenho testemunhado sobre Ele? De que maneira eu tenho feito a obra dEle? De que maneira eu tenho usado os meus talentos aqui, agora no sentido brasileiro, né? Das minhas habilidades para Deus, ou no sentido do texto bíblico aqui, né? De tudo aquilo que Deus me confiou. O que você tem colocado da sua vida para Deus? O que você tem disponibilizado da tua vida para Deus? Porque virá um dia, meu irmão e minha irmã, que Deus virá prestar contas sobre a nossa vida. Virá um dia que o nosso Deus virá e diante dele não tem desculpa, não tem máscara. Diante dele é a verdade. Diante dele é o que somos. Diante dele é o que realmente é. E aí já será tarde demais. Aí já não haverá mais possibilidade de remendo e nem de mudança. Por isso hoje é tempo de rever a nossa vida. Hoje é tempo de rever o que eu tenho feito com o meu dinheiro, o que eu tenho feito com os meus talentos, o que eu tenho feito com os meus bens, o que eu tenho feito com as minhas habilidades, o que eu tenho feito com o tempo que eu tenho, o que eu tenho feito através da minha família, o que eu tenho feito através do que eu sei, o que eu tenho feito de tudo que Deus me confiou, de tudo que eu tenho sobre a minha vida, sobre as minhas mãos, sobre a minha mente, o que eu tenho usado para Deus, o que eu tenho colocado diante de Deus.
E essa resposta é individual. Aqui na hora do acerto de conta, ninguém chegou assim, eu tenho 5, o outro tem 2 e ficou comparando. Não tem comparação. Quem tinha 5 e dobrou, estava certo. Quem tinha 2 e dobrou, estava certo. Quem tinha 1 e não fez nada, estava errado. Era isso. Não tem, mas eu fiquei com 10, o outro ficou com 4. Não tem comparação. Não é assim. Então, assim, você não precisa querer ser o apóstolo Paulo. Lembra que eu falei para você que, falei primeiro, decore essa palavra confiou. Por quê? Porque ele vem prestar conta. E a segunda palavra que eu dei ênfase para você é que ele distribui conforme a capacidade. Por que ele distribui conforme a capacidade? Porque o que ele deu para o apóstolo Paulo, ele vai cobrar do apóstolo Paulo. O que ele deu para Abraão, ele vai cobrar do Abraão. O que ele deu para Ruth, ele vai cobrar da Ruth. O que ele deu para Raabe, ele vai cobrar da Raabe. E o que ele deu para o Breno, ele vai cobrar do Breno. E o que ele deu para você, ele vai cobrar de você. Ele não vai cobrar você do jeito que ele me cobra. E ele não vai te cobrar do jeito que... Não vai me cobrar do jeito que ele cobra você. Ele vai cobrar conforme ele confiou a cada um. Então não importa. Não importa quanto ou o que ele confiou para cada um de nós. O que importa é o que temos feito com o que ele nos deu. E é isso que você tem que pedir que o Espírito Santo te traga à memória, para que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Se você puder, fica de pé aí onde você está. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante desse Deus que é poderoso, que é grande, que é eterno.